Fala galera, tudo bem? Depois de muita gente vir no meu inbox perguntar sobre o que é ChatGPT e tudo mais, que é o assunto do momento, eu já venho estudando tanto sobre ChatGPT quanto sobre inteligência artificial já há algum tempo. E de 2 meses para cá que eu decidi entender muito bem como é que esse negócio funciona, até para poder utilizar na empresa e para acelerar o meu trabalho. Então, esse vídeo ele é um vídeo para mostrar desde o início como é que você faz o cadastro e já te dar algumas dicas como é que você pode utilizar e por que que ele é tão disruptivo, e ele abre uma nova era na parte de tecnologia da informação. Primeiramente, você precisa fazer um cadastro. O endereço eu vou deixar aqui nos comentários, aqui na parte de descrição do vídeo. E você precisa fazer um cadastro no ChatGPT para poder utilizar. Eu já tenho aqui um usuário de teste que eu vou fazer esse cadastro agora. Eu não queria deixar esse vídeo muito longo, então vou tentar correr aqui e acelerar essa parte do vídeo. Depois que você termina o cadastro, ele te joga nessa tela para mostrar que o ChatGPT ainda é uma ferramenta beta, né? E até para te informar alguns dados sobre privacidade, enfim, e que também seus dados eles podem ser utilizados para melhorar os sistemas, né? Então, até tem uma observação que tem que tomar muito cuidado também para não expor muito dados sensíveis, não expor nada dados sensíveis quando for utilizar a ferramenta. Então, aqui algumas confirmações e pronto, a gente está no ChatGPT. Então, o grande ponto do ChatGPT é a capacidade dele contextualizar os dados e cruzar os dados contextualizados com a base dele. O ChatGPT foi treinado até setembro de 2021 e tem alguns pontos muito importantes que você precisa entender para poder utilizar ele da forma correta. A primeira coisa é utilizar a escrita correta. Ele foi treinado para utilizar a linguagem natural, então você precisa explicar da forma mais clara possível o que você quer, com detalhes e tudo mais. Uma outra coisa interessante é que aqui do lado a gente tem as abas de chat e aqui você consegue diferenciar os assuntos. Eu vou fazer uma brincadeira aqui que é justamente para eu não precisar ficar explicando para que ele serve e algumas ideias do como ele pode te ajudar. Por exemplo, eu vou pedir exatamente 10 opções. Ele mesmo vai responder. Você pode utilizar ele mesmo para te ajudar a responder as perguntas. Então, nesse caso, ele está gerando aí 10 perguntas, 10 respostas de como ele mesmo pode te ajudar. Você pode trazer algum texto e pedir para ele melhorar o texto, algum e-mail, você vai mandar algum e-mail. Você pode pegar esse e-mail, colocar que ele vai melhorar, ele vai deixar o texto mais fluido, por exemplo. Se você estiver precisando escrever algum e-mail mais específico e não souber exatamente como fazer, escreve um e-mail de qualquer maneira e pede para ele refazer. Inclusive, você pode pedir para como ele vai escrever esse e-mail, se ele vai escrever mais educado, se ele vai escrever mais rude. Então, isso tudo você consegue. Veja aqui do lado que ele já criou uma aba com um assunto aqui. Então, você pode criar outro chat para tratar algumas coisas e você pode criar cada chat com relação a algum assunto. Então, você pode criar um chat aqui, por exemplo, com ajuda sobre alimentação. E aí você precisa começar a explicar para ele o que você quer. ChatGPT, por exemplo. Ele já viu que ele já faz algumas perguntas para poder te ajudar. O mais interessante é que justamente essas perguntas que fazem com que você consiga ir utilizando ele com o tempo. Então, por exemplo, se eu falar aqui para ele, por exemplo,
Meu café da manhã é uma fatia de pão Só de eu ter escrito isso, já vai estar guardado nesse chat o que todo esse histórico de conversa que ele vai utilizar para as próximas vezes que eu conversar com ele. Então, se eu deixar esse chat aqui aberto, daqui a uma semana, se eu perguntar para ele assim, chat GPT, eu estou na rua, preciso comprar alguma coisa que seja equivalente ao meu café da manhã. Eu não preciso explicar de novo o café da manhã, ele já sabe. Tá? Então, você vê que ele escreveu bastante coisa, dando algumas ideias. Eu vou aproveitar que eu estou falando dessa questão, desse exemplo de nutrição, que não necessariamente você tem que confiar no que ele fala. O ideal é você falar com o nutricionista e tudo mais, mas isso aqui ajuda bastante, de repente, ali na correria, a tentar te ajudar. E aí aqui a gente tem uma outra aba com outro assunto. Então você pode criar várias abas aqui com diversos assuntos e você vai treinando ele. Se você trabalha com direito, na área médica, se você já tem, por exemplo, um modelo de e-mail que você manda para os clientes, você pode pedir para ele te ajudar a melhorar. Então, fórmula de Excel, por exemplo, estou com uma dúvida. Ó, veja que ele já começa a dar algumas dicas. Já deu a fórmula aqui. E ele ainda te detalha, já deu até a resposta aqui do valor. Como você já perguntou sobre a forma, você não precisa repetir. Esse é o grande ponto. Se eu falar assim, e se eu investir 200 mil? Olha lá, ele já sabe, ele vai guardando isso daí tudo. Tá? Uma outra coisa interessante é que você pode pedir ajuda para ele para você perguntar para ele mesmo. Então, por exemplo, vou abrir um outro chat aqui. Então, aqui a gente tem uma de ajuda diversas. Aqui são de alimentação. Então, um não tem nada a ver com o outro. Se você perguntar alguma coisa numa janela e na outra, ele não vai saber responder. Então, você vai criando várias janelas. E aqui, você pode criar, por exemplo, um exemplo real que eu fiz há pouco tempo. Eu precisava melhorar os termos de serviço e eu pedi para ele me ajudar. Então, eu falei assim, ChatGPT, preciso refazer os termos de serviço de um produto da empresa. Me diga o que você precisa para me ajudar a criar o termo. Ó. Então, eu estou usando ele mesmo para me ajudar a perguntar para ele como é que ele vai me responder da forma mais assertiva. Então, essa é uma outra dica muito interessante. E você pode... É claro que nessa apresentação, e cada um tem um tipo de problema diferente, né? Uma dúvida diferente. Se vocês quiserem que eu faça algum vídeo específico sobre alguma área, de repente eu posso procurar alguns amigos da área e fazer alguma coisa específica para mostrar para vocês especificamente como é que ele funciona. Você pode comentar aí embaixo que eu vou ler aí os comentários e de repente fazer algum vídeo específico sobre alguma coisa. Então aqui ele já me deu os valores, já me deu o que ele precisa. Gente, é só pegar isso aqui, copiar esse texto. Eu posso botar assim, eu posso responder para ele exatamente assim, ó, blá blá blá, aí você segura o Shift e dá Enter, tá? Para poder continuar escrevendo. 2, blá blá blá, 3, e eu vou respondendo as respostas, as perguntas que ele me fez. Quando eu der Enter, ele vai fazer o termo de serviço com base em tudo que eu passei para ele. Depois que ele passa o termo, você tem que pegar, ler, ver o que você gostou e você vai ajustando direto no chat como é que isso vai ficando melhor. Tá? Então, esse é um outro exemplo de como que você pode utilizar. Então, aqui a gente já tem 3 abas. Ó. Aqui a gente já tem uma aba de dieta, assuntos gerais aqui que eu comecei a falar do Excel. Então,
Na verdade, começou tudo com uma pergunta, como é que ele pode ajudar, né? Até a questão da dieta, você consegue falar, por exemplo, tem um exemplo muito legal que o pessoal estava usando de você colocar alguns ingredientes que você tem na cozinha e ele te dá a ideia do que você pode fazer com aqueles ingredientes. Então tem muita coisa legal. O grande ponto é o seguinte, o ChatGPT, ele é treinado com um volume de dados, ele também tem os seus problemas. Às vezes você pode fazer pergunta e ele acaba se perdendo. Existe uma outra coisa que eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês, porque eu precisaria fazer alguma pergunta que ele faça uma resposta muito grande. Ele para de responder. Para no meio do caminho. Vamos supor que... Vamos ver, eu vou tentar fazer aqui. Vou pedir para ele me dar 100 opções de alguma coisa, por exemplo. Vou até fazer no assuntos diversos. Bom, chegamos aonde eu queria mostrar para vocês. Ele parou do nada. Isso vocês vão ter de problema quando vocês pedirem para ele responder alguma coisa grande. E não precisa se desesperar. E já me perguntaram isso. Ah, mas aí ele corta normalmente as respostas? Não, é só você fazer o seguinte. Continue de onde parou. Pronto, ele vai continuar a resposta. E aqui, se ele for até 34, talvez ele vá até 68, 70, depende do tamanho das respostas. E aí você vai, continue de onde parou. E aí você vai conseguir ter o resto da sua resposta. E vai juntando depois o resultado. Então, mais interessante é que tudo que ele está escrevendo aí sobre o Brasil vai ficar nesse contexto. Se eu perguntar qualquer coisa, ele vai usar todos esses textos aí para responder as próximas perguntas. É muito interessante, mais uma dica, que justamente por conta dele usar toda a conversa que você tem com ele, eu vou fazer um outro vídeo explicando que não é bem assim, que tem um limite, mas ele chega num ponto que ele começa a se perder, porque se você... Ó, ele parou em 63. Porque se você começou a corrigir muito ele, todas aquelas correções, elas entram no bolo de dado que ele usa como contexto. Então pode acontecer sim dele começar a se embananar depois de um tempo. É importante que você relembre ele coisas importantes durante a conversa, porque quando a conversa começa a ficar muito grande, ele começa a se perder. Então, coisas importantes da conversa você precisa, às vezes, volta lá em cima. Se você já chegou num ponto de correção que ficou do jeito que você quer, de repente você vai lá em cima, pega o texto corrigido e fala assim: ah, com base nesse texto aqui que você já corrigiu, blá 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 blá. Então você passa a pegar aquele texto e botar de novo como um conteúdo fresco para ele fazer, para ele responder as perguntas com esse conteúdo fresco, porque ele tem um limite aí, existem umas questões técnicas da quantidade de texto que ele usa para continuar a resposta, tá bom? Bom, existe a versão paga do ChatGPT, eu tenho aqui ela aberta, mas eu acho que eu não vou me estender agora. Essa versão paga a gente tem as opções aqui de utilizar a versão que todo mundo usa, ou a 4. A 4 é muito mais detalhada. As respostas eu posso fazer um outro vídeo falando um pouco mais do GPT-4. Eles dão uma limitação aqui de 25 mensagens a cada 3 horas, mas eu não vou entrar em detalhe, porque senão esse vídeo já está grande, vai ficar maior ainda. Mas o que vocês acharem que seria interessante eu mostrar para vocês utilizando o ChatGPT, comenta aí embaixo, porque realmente a ideia era só mostrar por que ele é tão disruptivo, tentar dar uma ideia de como é que você pode usar. Eu acho que essas dicas que eu passei, você já vai conseguir fazer bastante coisa. Deixa a imaginação fluir e você vai conseguir... Espero que o ChatGPT consiga te ajudar muito nas tarefas de dia a dia. De repente você consegue treinar. Um exemplo que eu fiz foi... Eu ensinei ele, peguei um pedaço do código do nosso programa, que, como ele é multilíngua, tem um pedaço do código que tem a frase em inglês. E é um pedaço com uns 3, 4 linhas de código assim, e tem um pedaço da frase no meio que é em inglês e que precisa traduzir para outras línguas. Eu ensinei para ele aquilo ali, só que assim, são, sei lá, mais de 20 arquivos de tradução,
E aí eu tenho que ficar lá pegando e colocando nele para ele traduzir todas aquelas frases daquele arquivo. Então, às vezes, você pode treinar ele primeiro e depois você vai inserindo os dados e ele vai entendendo que aquele dado que você está inserindo depois, e depois, e depois, e depois, é para ele continuar fazendo o que você pediu para ele lá em cima. Então, existem diversas maneiras de utilizar. E, novamente, se você gostou desse vídeo, curte. Eu pretendo fazer outros vídeos sobre coisas interessantes, não só sobre o chat GPT, talvez uma pegada um pouco mais técnica que é o que eu domino, né, essa parte de tecnologia. Mas, enquanto vocês tiverem dúvidas e quiserem que eu dê exemplos e tudo mais sobre o chat GPT, eu vou fazer outros vídeos entrando mais em detalhe e trazendo mais exemplos se vocês precisarem. Tá bom, pessoal? Obrigado pela audiência e qualquer coisa me chamem lá no Instagram vai ser um prazer responder vocês. Tá bom? Valeu, obrigado.